O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele, suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: Eu vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado, pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo de minhas ordens. E digo a um: vai, e ele vai. E digo ao outro: vem, ele vem. E digo ao meu escravo: faze isto, e ele o faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, uma vez mais é advento. Ontem iniciamos o ano cristão, pois com o primeiro domingo do tempo do advento. Advento quer dizer espera, aguardar chegar, aproximar-nos para apropriar-nos daquilo que esperamos. No caso, nossa preparação para mais imediatamente o Natal do Senhor, que reviveremos na liturgia, preparando-nos também para as realidades últimas da nossa existência e da nossa fé. O clima nos proporciona refletir e conduzir-nos neste sentido, pegando a ideia do fim dos tempos, de esperar a consumação, a plenitude, a vinda do Senhor na parousia, e nos ajudem então a organizar, ordenar melhor o nosso dia a dia, nossa caminhada, que é uma caminhada misturada de humanidade e ao mesmo tempo de fé, a nossa caminhada humana e cristã. Em muitos aspectos, o tempo do advento se compara ao tempo da quaresma, não pela quantidade de dias, porque a quaresma é composta de mais de 40 dias. O tempo do advento é mais curto. De qualquer modo, possui uns traços semelhantes, não só a cor do paramento do padre, mas nos chama a algumas realidades próprias da nossa caminhada. Por exemplo, a fé, como é o argumento de hoje. Cafarnaum foi a segunda pátria de Jesus. Tá bom, ele nasceu em Belém, mas foi só mesmo en passant. Estava de passagem porque tinha ido com os seus pais para o recenseamento e aconteceu o parto. Mas ele depois voltou para Nazaré e lá ele cresceu, lá ele aprendeu o ofício da carpintaria, lá ele era conhecido
é o filho do seu José, da carpintaria, é o filho da Dona Maria, que mora lá na rua B. Ou seja, a sua pátria mesmo de origem era Nazaré. Mas Jesus escolheu uma outra, assim, do coração, onde ele gostava muito de ir, Cafarnaum. Cafarnaum já fica à beira do mar da Galileia. E a gente ainda hoje pode visitar as ruínas da Cafarnaum antiga, aonde tem, não esqueçamos, a sinagoga, onde Jesus fez a revelação: eu sou o pão do céu. E o discurso do pão da vida, Jesus o fez na sinagoga de Cafarnaum. A que existe hoje, mesmo sendo uma ruína, é do século III, não é aquela onde Jesus mesmo pronunciou o discurso. É o local, mas não a construção. As ruínas do século III e de influência grega. Pois bem, Cafarnaum, temos muitas coisas interessantes, muitas revelações da vida de Jesus nesta cidade, à beira do mar da Galileia. Não esqueçamos que lá em Cafarnaum que se encontra também a casa do Pedro. A casa do Pedro, circundada por um muro octogonal, 8 ângulos. E construíram em cima hoje uma basílica, a Basílica da Casa do Pedro. É muito interessante. Mas não quero distrair a atenção de vocês. O que eu estou querendo dizer é que o episódio deste oficial romano aconteceu também lá em Cafarnaum. Como nós ouvimos, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele, suplicando. Nós já podemos entrever o tipo, a personalidade deste pagão, um pagão soldado romano, que devia ser um homem bom. Nem tudo que é pagão é negativo. Os pagãos possuíam uma cultura, uma educação, uma conduta de vida exemplar, das quais o cristianismo pegou muita coisa e desenvolveu e ampliou e aperfeiçoou. Olhem só, um superior, um oficial romano, preocupado com o seu empregado. Olhem só, preocupação com tudo e com todos, né? Menos com o subalterno empregado, pois ele está preocupado com o seu empregado, o qual está com paralisia. E então diz que o oficial suplicou, mas depois ele voltou atrás quando Jesus disse: vou lá. Não, Senhor, por favor, não se incomode, olhe, eu não sou digno de que o Senhor entre debaixo do meu teto. O Senhor é Deus, o Senhor pode tudo. Eu, que sou um subalterno ao meu general, mando, digo para o soldado, faz isso, ele faz. Me digo para o meu servo, faz assado, e ele faz. Que ficou nisso, 3 pontinhos. O que foi que ele quis dizer? Se eu que sou alguém que estou sob ordens de superiores, mando, e os meus servos obedecem, quanto mais você que é Deus, basta fazer um pensamento, basta dizer uma palavra, aqui mesmo onde o Senhor está, e lá o meu servo vai se sentir melhor. E foi exatamente este comportamento que abismou o próprio Senhor. Olha, eu sou um pregador por aí, e digo para vocês que em Israel nunca encontrei, quantos israelitas são um povo religioso, mas eu nunca encontrei alguém que tenha uma fé tão grande como a deste pagão romano. Pois é, queridos, e
imediatamente o servo do oficial ficou bom. E Jesus, então, aproveitando, faz uma abertura e diz: olhem, muitos virão de longe, do Oriente e do Ocidente, para sentar-se à mesa do reino dos céus, juntamente com os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Ponto. Aqui também uma interpretação. Jesus quis dizer que a virtude da fé, o dom da fé, é dom de Deus. É Deus quem infunde em nós, primeiramente, a fé é um dom. Que Deus, pelo seu Espírito, que paira onde quer, concede dom da fé, a graça da fé. Mas, ao mesmo tempo, esta fé precisa ser uma resposta, precisa ser uma responsabilidade. Responsabilidade é uma palavra grande, comprida, tão usada, e que a gente não sabe o significado original desta palavra responsabilidade. Ela é formada de duas: resposta e habilidade. A pessoa responsável é aquela que sabe responder habilmente, diríamos até mesmo devidamente, rapidamente. Ser responsável é ter pronteza de espírito, estado de ânimo, bom senso e fazer o que tem que ser feito com propriedade. Responder com habilidade, responsabilidade. Assim, recebemos de Deus o dom da fé, pelo Espírito, pela graça, pelo inefável vem-nos o dom da fé. Mas é preciso que aconteça aquela parte de mim, aquela resposta habilidosa, que eu próprio preciso dar. Neste sentido, dizemos, pois, que a fé é dom e, ao mesmo tempo, responsabilidade. Então, meus irmãos e irmãs, alguém que recebe o dom da fé de uma maneira natural, as pessoas vivas, entusiasmadas, as pessoas de alto astral, as pessoas que estão sempre, com o polegar para cima, elas podem ter um aperfeiçoamento disso, à medida em que elas são colocadas em contato com a palavra, com as promessas divinas, com a Sagrada Escritura, com o próprio Senhor. Foi o que aconteceu com este oficial romano. Ao contato com Jesus, a sua fé disparou. De modo que o que era uma intuição natural, alguma coisa primária, primitiva, tornou-se um dom verdadeiramente perfeito. Porque a fé não é só esse entusiasmo, isto é da nossa natureza. A gente pode ser assim, tem pessoas vivazes, pessoas que estão sempre animadas, algumas vezes até muito falantes, muito eufóricas, goeludas, como dizemos, não é? Sou goela. Mas que se conhecem ou se recebem o dom do Espírito, se de fato são iluminadas, ou, para usarmos uma palavra da fé, se são catequizadas no sentido mais pleno, verdadeiro, ou seja, se descobrem a verdade do Cristo que liberta e salva, ninguém pode com elas. Santa Teresa de Ávila dizia: eu sozinho posso muita coisa, eu com Deus podemos, ninguém nos segura.
ou seja, o espírito feminino forte, empreendedor, corajoso, decidido daquela mulher, sozinho, que era um dom natural, era esplêndido, mas, aliada com Deus, fez a grande obra que a Igreja até hoje reconhece, pois Teresa de Jesus fez acontecer, junto com Deus, aliada a Ele, com o seu Espírito. Portanto, meus irmãos e irmãs, nós devemos sempre pegar aqueles dons naturais que existem em nós, os carismas, e fazê-los prosperar. E a palavra hoje nos fala do dom da fé, para que mais pessoas, juntamente conosco, possam sentar-se à mesa do reino e possam participar plenamente das promessas de Deus, feita ao mundo inteiro através dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Todas essas promessas são planificadas em Jesus Cristo, para cujo nascimento nos preparamos na liturgia para o Natal. Vamos fazer um instante de silêncio.